Pense em um atirador de elite infiltrado em território inimigo, completamente cercado e mirando em sua vítima enquanto espera o momento mais adequado para atirar. E enquanto tudo isso está acontecendo, seu pulso está a 40 batimentos por minuto e sua mente está clara como cristal. Ele se mantém em um estado de calma total, mesmo estando sob uma das pressões mais extremas que um ser humano pode suportar. Agora pense em si mesmo, lendo um e-mail irritante no escritório ou discutindo com seu parceiro por uma bobagem. Seu pulso vai a 90, suas mãos suam e seu estômago se fecha em um nó. Sua mente fica turva. Você pode até não conseguir encontrar as palavras. Por quê? Ele mantém a calma diante da morte? E você entra em pânico em uma situação cotidiana da vida? A diferença não é que ele seja mais corajoso. A diferença é puramente biológica. Ele treinou o controle de um interruptor interno que você provavelmente nem sequer sabe que existe e que está à sua disposição. Esse interruptor é o chefe. É ele quem decide se seu corpo entra em modo de defesa, queimando suas reservas e envelhecendo, ou se entra em modo de reparação, curando tecidos e prolongando sua vida. Pois bem, hoje vou te falar sobre esse interruptor. E é um fio físico, um condutor vital que percorre todo o seu corpo. Também é o segredo mais bem guardado e fundamental da sua longevidade. E hoje você vai aprender de forma aprofundada porque ele é, na verdade, o verdadeiro chefe da sua saúde. Então esqueça completamente tudo o que você realmente acha que sabe sobre o estresse, porque na verdade nos fizeram acreditar, de forma equivocada, que o estresse é apenas uma sensação incômoda, um mero desconforto, algo que, de certa forma, faz parte do cargo ou da vida moderna. Mas não, definitivamente não é assim que as coisas funcionam, de modo algum. O estresse é literalmente um ácido invisível que queima seu DNA e encurta seus telômeros. É o inimigo número 1 da sua longevidade. Já falamos sobre isso. E se você tem estado nessa guerra sentindo um nó no estômago, aquela insônia que não te deixa descansar mesmo tendo dormido 8 horas, ou a ansiedade, aquela que sempre te empurra a pensar em um futuro que, como o próprio nome diz, nem sequer chegou. Se você está aí ou já esteve aí, seu corpo, o que ele está fazendo é te gritar uma única coisa: estamos em perigo. E a pergunta que surge não é como eu tiro o estresse. Não. A pergunta real, a pergunta biológica que pode mudar a sua vida, hoje é como eu digo ao meu corpo que a guerra acabou. Até agora eu te falei sobre a chave, ou seja, seu diálogo interno com você mesmo. Hoje vou te mostrar a fechadura. Pois bem, é um nervo crucial que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que, se você aprender a utilizá-lo de forma eficaz, se conseguir dar a ordem correta e precisa, terá o poder extraordinário de desligar a inflamação do seu corpo, crônica, de acalmar sua mente e, literalmente, prolongar o tempo que suas células estão dispostas a viver. É o cabo biológico, o mecanismo que decide se o seu corpo, como eu te dizia antes, entra em modo defesa ou em modo reparação. E isso não é filosofia barata, é neurociência pura. Pois bem, te apresento o nervo vago. E hoje você também vai aprender a ser o mestre dele. E para entender isso que estou te contando, pense no seu corpo como se fosse uma casa inteligente, uma casa de última geração, e seu cérebro fosse o centro de comando, o computador central. Pois bem, como esse computador central se comunica com o motor da casa, ou seja, com o coração, ou com a caldeira, o intestino, ou com as luzes de emergência, o sistema imunológico. Pois bem, ele precisa de uma fiação, e essa fiação é o nervo vago. Chamam-no de 10º par craniano.
Ou seja, é um dos 12 nervos principais que saem diretamente do cérebro. Mas, na verdade, chamá-lo simplesmente de nervo, no fundo, é ser bastante limitado porque é muito mais do que um fio. É uma autoestrada de comunicação bidirecional, longa e complexa, que cobre todo o seu corpo. Ele nasce no tronco cerebral, desce pelo pescoço, atravessa o tórax, tocando o coração e os pulmões, e chega até o estômago e o intestino, envolvendo-os ali no fundo do seu abdômen. E aqui há um dado que muda tudo. Vou-te explicar qual é a parte mais surpreendente do seu trabalho e quero que você entenda bem e assimile isso. 80% das fibras do nervo vago são sensoriais e você pode me perguntar, o que isso significa? Pois bem, significa que 80% da informação viaja de baixo para cima, do seu corpo para o seu cérebro. Ou seja, seu intestino e seu coração não são escravos do seu cérebro. Na verdade, o que eles fazem é informar constantemente o seu cérebro. É como se fossem seus informantes e estão dizendo à sua cabeça, segundo a segundo, qual é o clima aí embaixo. Eles dizem, estamos seguros, está tudo em ordem, ou dizem, alerta vermelha, há perigo. E por isso, quando você tem um pressentimento ou sente um certo nó no estômago, na verdade não é uma metáfora poética, é o seu nervo vago enviando um relatório de emergência para o seu cérebro antes mesmo de você estar consciente do que está acontecendo. Ouvir o seu corpo é biologia, não mágica. E na verdade, quando as pessoas mais velhas te dizem ou te diziam para ouvir o seu corpo, elas estavam ou estão aplicando pura biologia e ciência sem ter o conhecimento para compreender. Esse nervo vago tem um título oficial, o de chefe do seu sistema nervoso parasimpático. E você pode me perguntar, o que é esse sistema com esse nome parasimpático tão curioso? Pois bem, na ciência ele é chamado de sistema de descanso e digestão, REST, e digestão. Quando o nervo vago está ativo e no comando, coisas maravilhosas acontecem no seu corpo. O coração bate lenta e ritmicamente, a digestão ocorre sem problemas e não há inflamação ou inchaço. E, mais importante ainda, seu corpo se concentra no que realmente importa para a longevidade. Consertar? Você se lembra dos telômeros da série anterior? Ou você se lembra de quando eu te falei sobre aquela enzima chamada telomerase que alonga os cílios e te faz parecer mais jovem? Bem, essa enzima, a telomerase, é tímida. Só opera eficazmente quando o ambiente ao seu redor é completamente seguro e o nervo vago é o principal responsável por criar e manter esse ambiente seguro e estável. Sem um nervo vago ativo, não há reparo celular. A telomerase torna-se inativa. É simples assim. E tão importante quanto isso, claro. Mas bem, não pense que tudo isso é tão fácil quanto parece agora que estou te explicando, porque parece muito simples e que tudo funciona como um relógio. A realidade é que tem suas dificuldades. Funciona como um relógio, sim, mas tem suas dificuldades. E agora vem a parte difícil. Ou seja, vou-te falar sobre o problema que nos adoece a todos. Durante décadas, a medicina pensou que o estresse era como um simples interruptor de luz binário, ligado ou desligado. Ou você estava no modo de luta ou fuga, ou seja, trabalhando ativamente com o sistema nervoso simpático, ou você estava em um modo de calma profunda, ou seja, trabalhando de forma relaxada com o sistema nervoso parasimpático. Uma dicotomia clara, preto ou branco. Mas, nos anos 90 do século passado, um cientista verdadeiramente brilhante e renomado, chamado Stephen Porges, revolucionou completamente toda essa compreensão. Ele percebeu que o ser humano é uma entidade complexa demais para justificar um interruptor tão simplista e direto. Porges estudou profundamente todas essas complexas reações do ser humano e, com base em suas descobertas, criou a teoria polivagal, também conhecida como TPV.
poderíamos dizer que ele estabeleceu uma das bases mais importantes e revolucionárias para compreender a conexão entre nossa biologia, nossas emoções e nossas relações sociais. É algo como o novo paradigma do estresse e da segurança, e também introduziu um novo conceito, a neurocepção. Falaremos sobre isso mais adiante, em maior profundidade, mas para explicar de uma forma bastante simples e como de fato vamos analisar, é a maneira totalmente inconsciente como o nosso sistema nervoso autónomo escaneia e avalia o ambiente externo e também o interior do nosso próprio corpo, de forma contínua e detalhada. E repare que eu disse de forma inconsciente, porque na verdade o que faz é uma avaliação puramente biológica. Não é algo neurológico, é biológico. E a partir da biologia explica a relação entre corpo e mente. Tudo isso, como você certamente pode entender de forma muito clara e objetiva, e principalmente se teve a valiosa oportunidade de ver os vídeos da série anterior sobre o Código da Longevidade, que abordou temas cruciais e relevantes, relaciona mais uma vez, de forma direta, intrínseca e inseparável, a saúde, o desempenho físico e mental e a longevidade geral do ser humano. Explicado isso, agora vamos entrar um pouco mais em detalhes. Borges nos ensinou que o seu sistema de segurança, e o meu também, claro, tem 3 níveis. Existem 3 alarmes hierárquicos que o seu cérebro ativa de acordo com o grau de perigo ou ameaça que percebe. Primeiro, um sistema de segurança, depois um sistema de alarme e, em terceiro lugar, um sistema de colapso. Esses 3 níveis são do mais evoluído ao mais antigo. O primeiro é o sistema de segurança ou vagal ventral. Esse nos permite conectar e nos sentirmos seguros. O segundo é o sistema de alarme, o sistema simpático. É o que nos prepara para a ação, lutar ou fugir. E o terceiro é o sistema de colapso, o vagal dorsal. É o que nos desconecta, nos desliga e também nos faz sentir exaustos. Pois bem, agora permita-me tentar-te explicar como funcionam com um exemplo. Imagine que você está no meio da savana africana há 50 mil anos. E claro, você precisa sobreviver. Seu corpo vai usar esses 3 níveis para decidir como reagir. E agora não vamos seguir a ordem cronológica para que você possa me acompanhar bem. Pois bem, de repente, no meio dessa savana, você se depara com uma ameaça que acha que pode enfrentar. Você viu um leão ao longe e acredita que pode correr mais rápido do que ele. O que acontece? Seu sistema simpático é ativado. É o fogo rápido. Cortisol e adrenalina inundam seu sangue. Os batimentos do seu coração disparam, a digestão, claro, para, porque se você vai ser comido não precisa digerir, simples assim, seus músculos se tensionam e você entra em modo de mobilização. E tudo isso, claro, é útil e necessário, porque nos próximos 5 minutos você precisa salvar sua vida. Uma vez que você imaginou essa cena em sua mente, agora vamos refletir juntos sobre o que isso realmente significa. Qual é a tragédia moderna? O seu corpo e o meu, que são fundamentalmente primitivos, não conseguem de fato diferenciar um leão selvagem e faminto de um e-mail extremamente urgente. Não diferencia um ataque físico de um pensamento de culpa, de uma crítica externa ou de uma ameaça emocional. Não diferencia. E se você vive com medo do futuro, por exemplo, com a sensação crônica de que nunca é suficiente, ou de que não vai chegar a tempo, ou de que tudo vai dar errado, o seu corpo. Você vai manter o alarme constante dos leões ligado 24 horas por dia, sem interrupções. Ou seja, você vai viver se queimando por dentro, em um processo contínuo e exaustivo.
Você vai se manter quase que constantemente em um modo de defesa, uma postura de alerta permanente, o que inevitavelmente vai resultar em uma inflamação crônica e persistente em seu corpo. Já vimos em vídeos anteriores que o que faz é queimar e consumir seus telômeros. Toda essa complexa situação que acabei de detalhadamente descrever é exatamente o que o renomado Stephen Porges chama de nível 2, o alarme de incêndio, ou seja, o sistema nervoso simpático. Mas não vamos parar por aqui, porque existe uma situação que é ainda pior. Se a ameaça for tão grande que seu cérebro decide que você não vai conseguir vencer, ou porque não é capaz de identificar uma forma de lutar ou de fugir, e atenção a isso, porque estou me referindo a um trauma profundo, a uma perda devastadora, ou a um problema que você acredita que não vai ser capaz de resolver. Então, o que acontece? O corpo puxa o freio de emergência, que é o vagal dorsal, e esse é o seu plano de fuga radical e derradeiro. É o que se chama de modo de imobilização, ou seja, o famoso freeze, e é exatamente o que acontece com a pobre gazela quando o leão já a tem firmemente em suas presas, sem qualquer chance de escapar. Ela finge-se de morta, completamente inerte, se desliga para não sentir dor alguma. Nos humanos, isso se interpreta como depressão profunda, exaustão crônica, dissociação, ou seja, sentir como se você não estivesse dentro do seu corpo, e é o modo mais antigo e primitivo, além de ser o mais perigoso para a longevidade, porque nesse estado o seu sistema de reparação está totalmente desconectado. Mas além disso, você não apenas se desconecta, é ainda pior. Sua biologia entra em um modo de desgaste extremo. Sem capacidade de se reparar, Stephen Porges chamou a isso de um nível 3, um alarme de desconexão, um vago central, uma resposta de defesa do corpo. Pois bem, eu te apresentei os níveis 2. E agora vamos ao nível 1. É aqui que Porges nos dá a esperança e a chave para a longevidade. Acima desses outros dois sistemas de alarme anteriores, que eram o fogo e a desconexão, está o estado supremo, o nível 1, o vago ventral, o sistema mais elevado e fundamental. Este é o sistema de engajamento social, o sistema de segurança, é a joia da evolução humana, é o sistema mais evoluído, o circuito que conecta seu coração com os músculos do seu rosto, seu ouvido e sua voz. Quando o seu nervo vago está ativo, acontecem coisas sutis, mas poderosas. Seu rosto relaxa e ganha expressão. Sua voz tem melodia, que é o que se chama prosódia. Ou seja, não é uma voz monótona. Você consegue ouvir a voz humana acima do ruído e acima de ambientes nos quais não há capacidade de se sentir bem ou confortável. E, fundamentalmente, o melhor de tudo, você se sente seguro. É um nível que te permite estar tranquilo, conectar, amar e escutar. E nesse estado, o vago ventral é o interruptor que desliga o alarme do cortisol. E é aí que o seu sistema imunológico recebe a ordem de falso alarme. Já não há mais guerra. Abaixem as armas. Comecem a reconstruir. O vago ventral é o único estado em que seu corpo regenera tecidos, elimina toxinas e alonga os telômeros. Se você se lembra das famosas zonas azuis onde as pessoas vivem mais de 100 anos, Sardenha, Okinawa, Icária, na Grécia, qual é o fator comum? Não é só o que comem, é o que chamam de o moai, a tribo, a conexão social constante e ininterrupta. Eles vivem rodeados de sua querida família e de seus bons amigos mais próximos. Eles riem, se tocam, se olham nos olhos. Vivem em um estado de vago ventral crônico. Sua cultura é seu remédio. Eles não precisam de uma pílula anti-estresse.
Sua maneira de viver é projetada para neuroperceber segurança. Eles não precisam fazer nenhum esforço para se acalmar. O ambiente em que vivem lhes diz constantemente: vocês estão seguros, vocês são um de nós, vocês fazem parte da nossa família, da nossa equipe. E é aqui nisto que a ciência do nervo vago se dirige diretamente a você, para você. Se eles têm um ambiente que lhes dá segurança, você que vive neste mundo moderno, cercado por pressa, telas e pressões, o que você tem? O que você acha que deve fazer? Simples, mas verdadeiramente desafiador. Começar a construir essa segurança e confiança inabalável em você mesmo, de forma profunda e genuína, e fazê-lo de dentro para fora, com convicção e persistência. E isso que eu proponho que você faça nos leva de volta ao ponto mais delicado, a neurocepção. Sem dúvida, essa palavra é estranha, mas, mesmo sem você saber até hoje, ela define a sua vida. A neurocepção é o sistema de vigilância do seu cérebro, a grande mestra, mas também pode ser a grande... Você é um trapaceiro e vou explicar por quê. Seu corpo é inocente, seu corpo é leal. Ele não sabe o que é verdade ou mentira e o que ele faz é reagir cegamente à história que você conta a ele. Ele também não sabe se o passado acabou ou se ainda está presente. Se você guarda rancor de 10 anos atrás, seu cérebro percebe que o inimigo ainda está aqui, na sua frente. E o que é que ele faz? Bum! Isso ativa o fogo, ou seja, o sistema simpático. Ou se você se olhar no espelho e falar consigo mesmo com desprezo, com autocrítica, seu cérebro neuropercebe o ataque. Vem de dentro. Tem o inimigo lá dentro e assim, bum, o fogo se ativa. O sistema nervoso simpático, sua mente, em questão de milissegundos, pode enviar um sinal de alerta falso que liberará cortisol, aumentará a pressão arterial e danificará seus telômeros, como se você estivesse sendo perseguido. Aquele leão de que eu falava há pouco. Mas a boa notícia, que aliás é uma notícia verdadeiramente monumentalmente boa e incrivelmente reconfortante, é que se a sua mente pode acionar o alarme de forma tão poderosa, a sua mente também tem o poder e a capacidade inegável de desligá-lo completamente. Como ele consegue fazer isso? Ao ativar conscientemente esse nervo vago ventral. E como isso acontece? Bem, você precisa dar ao seu cérebro provas irrefutáveis, físicas e reais de que você está seguro agora. Essa prova irrefutável e cientificamente comprovada tem um nome científico muito específico, tônus vagal, e é a métrica essencial que mede a sua resiliência biológica e a capacidade do seu corpo de se adaptar. É a capacidade dos seus freios que define o desempenho e é a chave principal para um bom desempenho a longo prazo. Pois bem, agora que você realmente sabe tudo isso que foi explicado, vou-te contar algo muito importante do qual provavelmente você ainda não se deu conta de forma alguma. Acaba de nascer em você uma nova e profunda responsabilidade biológica consigo mesmo. Isso é algo realmente novo. Agora você não pode mais dizer que o estresse é inevitável ou que está fora do seu controle. Agora você sabe, com clareza, que a longevidade é, em grande parte, a qualidade da conversa contínua que você tem com o seu nervo vago e que o verdadeiro segredo não é deixar de sentir estresse ou deixar de ter problemas, porque isso é, de fato, impossível. A vida está sempre cheia de desafios e problemas, a vida traz um problema atrás do outro incessantemente. O segredo essencial é gerenciar o seu tônus vagal, ou seja, a velocidade e a eficácia notável com que o seu sistema nervoso autónomo volta à calma e ao equilíbrio depois de um impacto ou de uma situação estressante. E o objetivo, evidentemente, é voltar rápido para casa, voltar rápido ao estado, ao vagal central, ao nível 1, aquele sistema de segurança que Stephen Porges descreveu
em sua teoria polivagal. Aliás, ventral vem de ventre, ou seja, a parte da frente do nosso corpo que é macia e vulnerável. Lembre-se, a zona que você protege quando sente medo e a zona que você expõe para dar um abraço ou para se conectar quando se sente seguro. Usando os termos importantes que aprendemos hoje, não importa o golpe que a vida lhe possa desferir, o que importa é a rapidez com que você recupera seu tônus vagal, essa capacidade inata de resiliência e volta a expor seu ventre para a vida sem qualquer medo ou hesitação. E eu não vou te dar 5 regras complexas agora. O que vou fazer é propor 2 pequenas decisões que você pode começar a aplicar hoje mesmo, agora. Quando terminar de assistir a este vídeo, uma primeira pergunta para você. O que exatamente você pode fazer hoje para dizer ao seu corpo que está tranquilo, que não há absolutamente nenhum leão por perto? Talvez seja preciso parar de ficar remoendo e pensando naquela discussão acalorada de ontem, de modo que seu corpo possa finalmente e completamente baixar a guarda protetora e assim encontrar a paz. Ou talvez seja sobre a importância de perdoar um erro, simplesmente para conseguir parar de alimentar o fogo intenso e desgastante do seu próprio estresse pessoal e assim encontrar uma paz duradoura. Peço desculpas, por favor, perdoe esse erro. Segunda pergunta: que pequeno gesto de gentileza você pode oferecer hoje que lhe permita sentir-se conectado? Você vai olhar seu filho nos olhos? Converse com seu parceiro ou um amigo e ouça-o atentamente, sem olhar para o celular. Você vai, de fato, mudar o tom da sua própria voz quando falar consigo mesmo, para se tratar com muito mais gentileza e consideração. Essas decisões que parecem pequenas ou invisíveis, lembre-se de que cada vez que você as tomar, cada vez que adotar uma delas, estará passando da guerra para a reparação. E o que eu te proponho, o objetivo disso é se tornar para você o início do treinamento do seu nervo vago e também o caminho, um passo gigante rumo a uma longevidade melhor e mais real. Veja dessa forma. Cada vez que você decidir colocar uma delas em prática, estará desligando o interruptor. E no próximo vídeo vou te entregar algo magnífico, o antídoto secreto. Vou te ensinar 5 truques físicos muito fáceis, usando sua respiração, água fria e até a vibração da sua própria voz, para que você aprenda a ativar esse interruptor à sua vontade, de tal forma que você possa desligar a inflamação e proteger sua longevidade. Em outras palavras, eles vão te ajudar a ativar o tônus vagal de forma mecânica. Tenha em mente que seu corpo está te ouvindo e está te ouvindo agora mesmo. Você só precisa garantir que está contando a ele uma história de calma. Leia os seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. E enquanto isso, siga em frente. Sempre, sempre em frente.